Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos fazer o nosso primeiro teste EAD, né? Eu vou apresentar para vocês dois blocos, né? Duas estruturas para tolerância a falhas de software. Uma delas é o Recovery Block, né? Que a gente já usou no nosso laboratório anterior. E a outra é o Inversion Programming, que eu vou apresentar para vocês para a resolução da tarefa dessa semana. Então, o Recovery Block, ele nada mais é do que uma maneira, né, um mecanismo que visa estruturar blocos de código redundante no software. Em outras palavras, você define uma sequência de prioridades de execução e você ativa um detector de erros que, em caso de erro no primeiro bloco, você tenta uma segunda vez no segundo bloco e assim sucessivamente, né? Quantas tentativas você quiser fazer, né? Então, basicamente, você entra num bloco protegido e tenta executar. Nessa execução, você pode detectar erros, então você avalia. Aconteceu alguma falha, né? Assim, alguma falha foi ativada, né? E detectou-se um erro, então você é redirecionado para um segundo bloco e você faz um retry e você pode ficar nesse ciclo até eventualmente, né, a execução ser considerada bem sucedida ou, né, mal sucedida, totalmente mal sucedida, né? Então, nesse caso daqui, eu poderia avaliar um bloco de execução e dizer, olha, passou no teste. Então, eu saio com o retorno normal, né, no bloco de execução, podendo também, eventualmente, falhar, né? Falhar ao ponto de falhei no último bloco e não tenho mais bloco redundante. Aí sim, eu falho visivelmente, né? Eu não tolero aquela falha. Do ponto de vista de linguagem de programação, uma das maneiras mais utilizadas para implementar Recovery Block é o mecanismo de tratamento de exceções da linguagem de programação, o famoso try-catch, né? Então, está aqui um esqueleto de código onde o try, no caso, ele sempre inicia a execução, então é o nosso bloco principal, e em caso de lançamento de alguma exceção dentro do bloco try, né? O try é um bloco protegido. Por ser protegido, a gente diz que ele tem um teste de aceitação, ou ele tem um detector de erros. Então, qualquer erro detectado aqui, qualquer exceção lançada aqui, é redirecionada para o respectivo bloco de tratamento relativo àquela exceção, né? Ou a exceção mais específica possível. Nesse caso aqui, no pointer exception seria redirecionado ao bloco de execução alternativo 1. Se uma exceção não for do tipo no pointer exception e for do tipo exception, vai ser redirecionada para o bloco alternativo 2 e assim sucessivamente. Note que tradicionalmente o try-catch ele tem apenas um retry. Se eu quisesse tentar mais de uma vez, seria necessário eu criar outro bloco try-catch dentro do catch, tá? Então, eu teria que proteger de novo o meu catch, né? Então, criar um bloco de recuperação, um segundo bloco de recuperação, e que eu posso eventualmente definir um segundo retry, né? Então, 1.2, 1.1 no caso, né? Então, eu poderia usar isso aí na profundidade que eu desejar. Só um cuidado, né, é que ao entrar no bloco catch, já é assumido que você tem um tratamento para o erro, tá? Então, cuidado com esse tratamento assumido, quer dizer que o erro foi mascarado. O null pointer exception, uma vez que entrou no catch respectivo, é como se o sistema
tivesse se recuperado daquela exceção. Então, mas na verdade você precisa codificar, né, ter um código redundante aqui que de fato tolere, que de fato execute de uma maneira diferente ou tente novamente a execução. Em caso de um erro não tratado adequadamente, um erro irrecuperável, a gente não pode simplesmente colocar o famoso print stack trace, né? Essa mensagem de erro é apenas uma mensagem de erro, mas o software continuaria a execução normalmente. Então, se a gente quer mostrar a mensagem de erro, de fato, sinalizar que esse erro não foi tratado adequadamente, então a gente precisa relançar a exceção, né, que é o famoso rethrow. Eu faço um throw e encaminho a própria exceção, né? Ou, se eu quiser, eu posso mascarar essa exceção através de outra, né, de uma exceção mais específica. Uma mensagem de erro qualquer. E não esquecer de registrar a exceção causadora, né, a exceção causadora de tudo, né? Então, a exceção causadora é a exceção que originou, digamos assim, o nosso erro original. Lembrando que para eu conseguir lançar uma exceção, eu preciso preparar o método, né? Eu preciso sinalizar com o throws, né? Então, eu posso simplesmente acrescentar o throws no meu método e, uma vez sinalizado, né, o usuário desse método vai necessitar colocar um try-catch, um bloco de recuperação para essa exceção, ou continuar propagando, né? Mas é uma boa prática de programação, pensando em recovery block, sinalizar no final ou não, caso o bloco consiga recuperar. Então, conseguiu recuperar, não relança a exceção. Não conseguiu recuperar, não esqueça de relançar a exceção. Caso contrário, vai passar a impressão que mascarou o erro, sem ter de fato mascarado. Então, é um erro crucial. Então, nosso exercício da semana passada, que finaliza o prazo amanhã, né, ele visa justamente exercitar esses blocos de recuperação, onde, utilizando dois componentes redundantes, né, digamos assim, dois limites, né, a gente fosse limites servidores, né, desculpa, dois conectores servidores, né? Então, tentaria a execução dentro do try no servidor 1, em caso de lançamento de exceção, por exemplo, servidor indisponível, aí automaticamente o catch tentaria usando o conector do servidor 2, né? Então, é como se eu tivesse uma redundância aí de hospedagem, né? Uma redundância de localização desse componente limite do componente servidor, né? Agora, a gente vai, nesta semana, exercitar uma outra estrutura de recuperação, que é a Any-Version Programming, né? Então, deixe-me apresentar para vocês essa estrutura. A Any-Version Programming, né? Ela é uma estrutura bastante flexível, também altamente utilizada em tolerância a falhas de software, e ela, diferentemente do Recovery Block, ela precisa de redundância explícita da funcionalidade. O Recovery Block ele também tem redundância, mas essa redundância fica meio que embutida no mesmo código. O Any-Version Programming não, são códigos explicitamente separados, né, para apesar de implementar a mesma funcionalidade, eles são normalmente colocados em versões distintas do componente. Então você pode ter quantas versões quiser, né?
O Anniversary Programming, dependendo do número de versões que você tenha, você pode detectar erros usando ele ou até mesmo tolerar esses erros, né? A principal filosofia do Anniversary Programming é acreditar que a estatística é o principal meio para detectar e tolerar erros, né? Tolerar falhas, detectar os erros inerentes à ativação das falhas e tolerar essas falhas, né? Então, supondo que a gente tenha dois componentes, duas versões de um mesmo componente. Por exemplo, no nosso caso, na nossa arquitetura, a gente poderia ter duas versões do componente limite, né? Então, essas duas versões do componente limite, elas precisariam, para ser do Anniversary Programming, precisariam ser implementadas por pessoas distintas, né, que não se conhecem, que venham de escolas diferentes, para reduzir a probabilidade de ter falhas coincidentes, né, das duas implementações falharem da mesma maneira. Então, o nosso modelo de falhas vai assumir que esses caras não falham igualmente, né, uniformemente. Então, assumindo que eu tenho duas versões diferentes do componente limite, no meu caso, eu alterei sutilmente a implementação. No primeiro, que é a versão que vocês têm, o limite retorna 29% do salário, né? E no segundo, eu mudei essa porcentagem. Como vocês podem ver aqui, ele retorna 50% do salário, né? Então, qual é o objetivo do exercício dessa semana? A gente vai usar o algoritmo de N-versões, né? O Anniversary Program. E como a gente vai usar essa redundância, esses dois componentes? Da seguinte maneira: uma vez que eu tenho mais de uma versão, no nosso caso a gente só vai ter duas, eu posso executar em todas as versões. E depois, após executar em todas as versões, a gente passa por um árbitro, um validador, digamos assim, que pode julgar se o resultado é válido ou inválido, dependendo do requisito de qualidade que você queira garantir, né, ou satisfazer, ou atender. No nosso caso, a gente vai atender o requisito de confiabilidade do componente limite. Então, o nosso modelo de falhas é: eu quero detectar se o limite que eu calculei é confiável. Caso seja, eu retorno a média das versões confiáveis. Caso não seja confiável, eu simplesmente sinalizo, né, que não é confiável. Então, resultado. Como é que a gente pode garantir isso daí? O conector precisa executar localmente as duas versões do meu componente limite. Se ambas as versões convergirem, né, a gente vai assumir um limiar aí, né, de 5% de margem de diferença entre os componentes. Então, por exemplo, se um componente disser que eu tenho R$100 de limite e o outro disser que eu tenho R$150 de limite, né, de empréstimo, né, então essas versões estão muito distantes. A diferença entre elas é muito superior a 5%. Então, por essa razão, o árbitro vai julgar que o resultado não é confiável e simplesmente ele sai com uma falha, né? Ou lança-se uma exceção, mas no nosso caso, essa exceção precisaria ser uma runtime exception, porque a gente não vai alterar as interfaces dos componentes para acrescentar o throws, né? Então precisaria ser uma runtime exception. Ou simplesmente você retorna zero, o limite é zero. Na dúvida, não tem limite nenhum. Né? Para simplificar a implementação, vocês podem escolher uma dessas duas, mas eu priorizaria, né, quem puder lançar uma exceção runtime exception. Em caso de divergência, o conector vai executar as duas versões. Convergiram, tem uma diferença máxima de 5% entre elas, então se calcula a média das duas versões e retorna normalmente. Se a diferença entre as versões for mais de que 5%, retorna um retorno excepcional, né?
uma falha. Então, no nosso caso, a gente vai executar esses dois caras, né? O mesmo conector, é um conector que se liga aos dois limites. Então, vocês podem aí estender a versão local, né, do conector, como a gente já viu, como eu já mostrei para vocês. Então, essa versão aqui, ó, que a gente tem lá no nosso Ava, né, no nosso Moodle, vocês podem estender essa versão local. Então, que é a versão do link padrão, né? Esse primeiro zip aqui. Então, beleza. Vocês vão estender essa implementação aqui que você já tem do conector. Podem colocar aqui conector NVP, né, de N-Version Programming, por exemplo. E ao invés de usar apenas um limite, vocês vão precisar usar duas instâncias de limite, né, duas versões do limite. Então, ao criar uma cópia do componente limite, não esqueçam de alterar o pacote para evitar coincidir aqui dois imports iguais, o que seria impossível, o que geraria redundância, né? Então, vocês lembrem de mudar aqui o pacote. No caso eu chamei limite 2 e o outro eu deixei como estava, limite, né? Então, vai precisar ter duas variáveis ou dois atributos aqui da interface limiteOps-prov, só que uma do pacote, né, do limite e outra do limite 2, né? Lembrando que precisa dessa redundância. Então, aquele conector vai executar as duas versões e julgar se o resultado é confiável, né? Vai ter um if mesmo no final. Se for confiável, eu retorno a média das duas versões. Se não for confiável, eu lanço uma exceção. Lembrando que para lançar a exceção, você usa, deixa eu só colocar aqui um if qualquer, né? Já eu apago. Você tem que usar o comando throw sem o S, né? New, lembrando que precisaria ser uma runtime exception, porque a runtime exception, ela digamos assim, não precisa ser sinalizada no método. É uma exceção invisível, digamos assim, mas ela é lançada, tá? É como o array index out of bound exception. É um exemplo de um subtipo, uma exceção que é de runtime exception. Não precisa colocar throws nos métodos para lançar, sinalizar uma runtime exception. Aí, caso não seja confiável, né, aí você lançaria uma exceção, né? Sei lá, limite não confiável. E se for confiável, você dá um retorno, né, no calcular limite. Um retorno da média, melhor dizendo, da média dos dois limites calculados. Então, essa é a implementação que vocês precisam fazer do N-Version Programming para essa semana, né? Na verdade, a entrega é para o dia 16, tá ok? Então, depois eu apresento para vocês, na próxima semana, o N Self-Checking Programming, que na verdade é a combinação das duas estruturas que a gente já viu. O Recovery Block, né, que no nosso caso a gente está usando simplesmente try-catch para o Recovery Block, e o N-Version Programming para detectar confiabilidade, né? Se a gente quisesse tolerar, precisaria de mais de que dois componentes redundantes, duas versões, né? Duas versões, o máximo que a gente consegue é detectar. Divergiu, não é confiável. Convergiu, é confiável. Se eu quisesse tolerar uma falha de componente, eu precisaria de pelo menos 3 versões, né? Porque aí eu assumo que um deles, no máximo, um deles falha, então os outros dois vão compensar, né? Já que o nosso modelo só tolera uma falha, né? Os outros dois vão ser usados para detectar a falha do terceiro componente. Então a gente descartaria o componente falho e retornaria a média dos dois convergentes. Então toleraria uma falha, né? Mas no nosso caso
A gente só quer detectar. Então bastam duas versões do componente. E a gente fica por aqui. Vamos fazer esse teste da videoaula. É bom também para o Anderson, né, que está remoto. Então aí, Anderson, a explicação. Aí eu vou aumentar um pouco o prazo do Recovery Block. Eu vi que 4 pessoas submeteram, né? Vou alterar aqui na frente de vocês. Vou mudar o prazo para agora tá para o dia 9, né? Restando um dia. Então a gente é melhor a gente alterar. Vou colocar junto para o dia 16. Pronto, acho que fica melhor para o dia 16, porque aí fica tudo em casa, né? Então vamos alterar aqui.